praticante, extremista, kamikaze contra senhores feudais, generais e shoguns, suas doenças letais. Você almeja ser mais um, só a coragem, o segredo para a cura em massa. Esse medo empregado, síndrome de vira-lata. Erga sua cabeça, encare um batossai. Seja o número um, novo afro samurai. Revolução em Xangai, ou sulista em Palmares. Uma causa perdida, mediante a massacres. Assuntos insultos, uma mistura letal. E pra quem duvidou, eu deixo um salve geral. Crime capital, estado de terror. De gozo pra Paquita é semelhante onde eu tô. Com uma fênix renasci das cinzas da batalha. Mundo segue na linha, eu vou no fio da navalha. Essa música e esses versos que você acabou de recitar falam sobre renascimento. Lembrando de nascimento, de ressurgir das cinzas, desse ser, personagem negro nessa sua música. Quero saber quando você percebeu que era negro. Essa música é exatamente isso mesmo. Ela conta esse meu ressurgimento como negro mesmo na minha identidade, né? Quando eu assumi mesmo, assim, que falei, pô, que se dane a sociedade, vocês não gostam, é isso que eu quero ser, é isso que eu nasci pra ser, então é isso que eu pretendo ser. Dentro da minha música eu comecei a sentir isso, acho que desde criança. Quando comecei a ouvir meus primeiros Michael Jackson da vida, Raça Negra, que o meu irmão me mostrava. Mas o ápice mesmo de estudo, acho que a partida disso aí mesmo foi do tal de Gilberto Bernardes. Hoje ele é sargento do exército. Quando criança ele pegava, me arrastava pra casa dele, eu ia pra lá e pegava e começava a pôr os rap pra me cantar, pôr os rap pra me ouvir, e a partir disso eu fui tomando gosto. Aí eu passava na Goiás ali antigamente, não sei se você lembra ali, onde que é a Paeta ali do lado ali, tinha um estacionamento ali grandão onde a galera dançava break. Aí eu vi aquilo, eu ficava fascinado, eu falava, caralho, eu vi o Michael Jackson, já vi que esse cara dançando break, o Cocão já com aquilo, já foi me dando um nó na cabeça. Só que até então eu não entendia que aquilo era de identidade negra, né? Eu sabia que ela era meio rejeitado, porque minha mãe falava, bora menina, me arrastava já, que mexe estranhando, não sei o quê. Só que eu ficava meio sem entender. Aí com o decorrer do tempo, assim, eu por nascer de família negra assim e tal, meus tios sempre tiveram uma cultura bem negra assim e tal, mas assim, aquilo não refletia tanto em mim, saca? Porque não era tanto a cultura deles que eu queria absorver, parece que não era aquilo, parece que faltava alguma coisa ainda dentro de mim. Eu faltava ainda conhecer mais um pouco. Aí nisso que eu comecei a escutar rap, escutando rap e tal. Até a escola nunca me incentivou a ser negro, pra falar a verdade pra você. A escola muito pelo contrário, fez retardar essa vontade de mim de querer ser negro. E muito, retardou muito. Só que o rap veio batendo de frente contra isso aí. Me fez eu escutar, me fez eu rever outros contextos, me fez eu ler, que é onde que partiu mesmo. Não, agora sim, eu entendi o que é ser negro. Comecei a ler histórias do Brasil. Eu lembro até hoje que a minha avó, ela morava no fundo da escola, sempre tinha um monte de livro pra jogar fora. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 12 anos, 12 para 13 anos. Eu comecei a ver, eu conheci os Unidos Palmares. Aí eu fascinei. Então, Gipão, e também, tipo assim, qual foi o impacto dessa identidade, de assumir essa identidade na sociedade jataiense? Que você vê, porque tipo assim, quando você é moleque, aparece 1 milhão de pessoas, mesmo você tendo a pele um pouco mais clara, aparece 1 milhão de pessoas pra te fazer piadinhas com a sua pele. E quando você resolve assumir essa identidade, as pessoas negam essa identidade pra você. Tipo, você não é negro, negro é quem tem a pele escura mesmo, não é. Como isso aconteceu, como foi, como você se assumiu negro, se reconheceu negro, como as pessoas à sua volta aceitaram isso, como eles receberam isso, como eles trataram isso. Massa. Mas como diz o poeta, né? Minha pele talvez um pouco mais clara se eu estivesse lá na África, mas pra mim entrar num banco eu sou bem escuro. Mas assim, começando a partir dentro de casa, foi meio confuso. Comecei a escutar meus rap, comecei praticamente viver só daquilo, viver só aquilo. Pra mim era só aquilo que existia na face da terra. Era o conceito rap, o conceito de ser negro, escutar rap e absorver aquela ideologia e tentar ser inteligente pra bater de frente com a sociedade de uma forma igual, sabe? Ou mais ou menos igual, né? Que é impossível a gente bater de frente de igual para igual com eles. Mas assim, aí dentro de casa foi muito confuso, porque minha mãe começou a jogar minhas fitas fora e aquilo me chateava muito, sabe? Eu trouxe muita revolta pra dentro de mim, assim, bem na época da adolescência, aquele hábito da gente estourar mesmo. Trouxe um pouco de complicação pra mim, um pouco de revolta, saca? Mas tipo, nada que a gente não pôde superar hoje. Mas a partir de dentro de casa, meus parentes não soube entender, sofri muito preconceito a partir de dentro de casa. Acho
que poucas pessoas me entendiam. Um delas eu posso até citar, que eu tenho até orgulho de citar, tem meu irmão Marquinhos, que me apoiava muito, que ele me trazia muita fita do meu primo Tom, que eu nem conhecia lá de Goiânia, que já cantava rap, que eu nem sabia, que eu nem conhecia ele pessoalmente. Tinha meu tio Reginaldo, que já é um senhor já experiente, malandro pra caralho, saca? Ele corta o cabelo até estilo Will Smith, eu sou fã dele pra caralho, e minha avó. Minha avó foi o principal. Minha avó sempre me entendeu, desde quando as igrejas não aceitavam rap dentro de igreja, minha avó já aceitava rap e ela era crente e muito devota, você entende? Então minha avó pra mim foi muito louco dentro da minha vida. Aí, pra sociedade acho que ainda um pouco mais impactante ainda. Pra polícia é difícil eles entenderem que eu não tenho passagem, é difícil eles entenderem que eu não sou criminoso. Quando eles me param, eles me fazem até a pergunta: por que eu não te conheço? Por que eu nunca te vi? Eu que gostaria de fazer essa pergunta pra eles. Por que eu não conheço eles? Por que eu não vejo eles fazendo trabalho deles no lugar que eu achava que deveria estar fazendo? Saca? Então, pra sociedade acho que pior ainda. Como que você acha que eu vou conseguir um emprego aqui dentro dessa cidade? Já está aí de quantos mil habitantes? 90 mil habitantes? 95 mil habitantes? Você acha que seria fácil eu conseguir um emprego numa loja, por exemplo? Você acha que eles aceitariam? Outro dia eu fui entrar no banco, eu me sacar um dinheiro que eu trabalhei na prefeitura. Entrou 6 PM atrás de mim. 6 PM atrás de mim. Aí eu fiquei noiado, falei assim: será que é comigo? Não deve ser, não. Fui saquei o dinheiro, eles ficou tudo em volta de mim, eu sacando o dinheiro, eles em volta de mim, eu saí pra fora. Atravessei a rua, fui pra calçada do lado, ficou todinho, distribuiu o dinheiro dos meninos, eles estavam tudo querendo ir embora e tal, pra mim liberar eles logo. E a polícia me olhando, o cara falou assim: cara, vamos pra lá, a polícia tá olhando em nós, eu já grilado com aquilo. Eu falei: não, deixa eles fazer o serviço deles, é bom que eles vigiem aqui quando eu tô entregando dinheiro pra vocês, deixa eles fazer o serviço deles lá, nós faz o nosso deles aqui, é bom que eles estão cuidando de nós. Peguei o dinheiro lá, eu peguei as costas, sabe, mas eu fiquei pensando: por que eu? O banco tava lotado. Era meio-dia e meia mais ou menos, porque eu. Assumir essa identidade não é só o dizer, não é isso também, né? Mas não é só o dizer eu sou negro. Vem com cabelo, com assumir o seu cabelo, com assumir a sua roupa, com assumir o seu estilo. E tipo assim, e a sociedade cobra de uma pessoa negra que ela abandone isso para que ela consiga se enquadrar nos padrões, né? Tipo assim, o negro, para ele se assumir um emprego, ele tem que ter o cabelo roçado, tem que vestir uma roupa social, ele tem que se enquadrar no padrão para que só a cor da pele dele seja um diferencial. Tem toda uma estética a ser incorporada, justamente. Isso eu tenho observado quando você vai na universidade, as mulheres negras elas já se empoderaram, porque elas têm acesso a um conhecimento, a cultura de empoderamento agora. Então você vê que elas já assumiram os Black Power. E aí você entra no coletivo para vir para a cidade, as mulheres negras que são empregadas tem um determinado serviço, elas são chapadinhas. Mas o que acontece? A sociedade é obrigada a aceitar. Eles vão ser obrigados a ter que engolir. Vai chegar um ponto que eles não vão ter. Porque o que eles vão ter para falar da gente é isso, é o cabelo e a cor da pele. Porque minha ficha talvez é mais limpa do que a do filho deles, você entende? O sujeito tem que ter conhecimento, ele tem que saber a sua origem e empoderamento. Vem daí, né? Isso de quando você se reconheceu como negro, quando você leu histórias de negros, Zumbi, você se deparou com histórias de negros poderosos, porque as crianças na escola têm pouco acesso aí. Nenhum, né? Tem lei que hoje obriga a ter ensino de culturas e religiões afro-brasileiras. Mas acaba que você for no colégio, você vê o currículo, isso aí é passado tão rapidamente. Aí igual no colégio que eu estudava, no Dia da Consciência Negra tinha algumas atividades. De 365 dias, algumas atividades num dia, que é o Dia da Consciência Negra, né? Então você vê. Talvez no máximo dedicava uns 3 dias para os projetos, trabalho um pouco antes. Não sei o que é isso, mas aliás, eu nem não sei o que é isso, eu sei porque depois que eu mais velho comecei a trabalhar na escola, no meu tempo de escola, eu não sei o que é ser negro na sala de aula. Eu sei o que é o herói, é um bandeirante, sabe? Eu sei que antigamente você ser branco e você podia saltar, que é a mesma coisa, porque hoje em dia então se um negro entra dentro da sua casa e fala assim: tomei posse, põe uma arma na cara para todo mundo para vazar e fala: tô colonizando. Fala um pouco sobre o Maior e o início da sua carreira nesse grupo. Tá.
Falar do Maioia, eu tenho que começar falando sobre atitude. Foi o primeiro grupo de rap que eu tinha junto com o Dedé. Dedé Maioia, salve parceiro, que até hoje é um dos meus melhores amigos, sempre está comigo. E é um cara que nunca vai rasgar comigo, carrega dentro do meu coração. Salve pro Bate, tamo junto. Então, eu e o Dedé a gente começou porque a gente desenhava. Eu dançava break, a gente desenhava e nós dois curtia rap. Só que a gente morava na mesma quebrada e não conversava. Aí um amigo em comum apresentou a gente. E nisso eu já estava conhecendo outra galera, que era o Wagner, que já era a galera já mais antiga aqui na quebrada, já cantava rap, já tinha nome no meio da rua aí, já lá em Rio Verde, a galera que eu já conhecia. Aí eles estavam formando um grupo, que era o Quadrilha MTW. Aí eu peguei, conheci o Dedé, voltando no Dedé, conheci o Dedé, a gente formou Sobre Atitude. Só que a gente nunca chegou a cantar num palco nem nada, a gente só fazia letra e ficava andando atrás dos caras. Só que depois a gente mudou o número para Hemorragia Verbal, mas mesmo assim a gente continua sem fazer música direito. A gente ficava andando atrás dos caras do Quadrilha MTW, que era o Tigoga, que é um primo meu. Essa galera toda daqui. É um primo meu, assim, mas primo mais de consideração, porque minha avó foi criada junto com a avó dele, criou minha avó. Então a família da gente foi criada junto com o primo. Aí meu outro compadre, Wagner, Wilson Wagner, que creio que é o fundador do Quadrilha MTW, e o Magrão. Aí eles cantavam, a gente acompanhava eles, aí ia pra eles pra show, aí o Tigoga pegou e saiu do grupo. Esse cara não tem parado, o Dedé parou de escrever, eu também parei, fiquei quieto um pouco, eu peguei e comecei a resgatar a galera. Eu falei assim, cara, eu vou fazer um grupo de rap de novo. Pensei comigo, eu tenho que fazer um grupo de rap de novo, só que eu não escrevia. Só que eu queria fazer parte de alguma coisa, eu queria fazer acontecer a cena aqui mesmo, era a minha vontade. E como que era essa cena? Já rolava? Porque você falou sobre Magrão, sobre alguns outros. Teve esse tempo de glória. Foi um certo tempo, tipo uns 3 anos assim, a galera começou a alavancar e tal, teve ajuda política, né, pelas campanhas políticas, cantaram, eles foram contratados como um político aí, que eu nem me lembro o nome, também não consta citar. Eles foram contratados por esse político, então abriram vários espaços, né? Abriram várias casas de show, assim, abriram ali de frente a Tenente ali, que fazia vários eventos ali de rap e tal. Depois daquilo ainda continuou ainda meio que uma caminhada assim, né? Só que foi morrendo. Aí pegou e morreu, ficou tipo 6, 7 anos parado aqui. Esse prazo aí que eu sei de rap que teve só uma galera aí da multidão que gravou 2 músicas, se não me engano, num filme que teve, que fizeram um filme do Jedi e eles gravaram 2 músicas. Aí nesse intervalo, querendo fazer alguma coisa acontecer, eu já não escrevia mais, já não estava dando conta de escrever, encaixar as letras no beat e tal. Já estava desistindo já, assim, só que eu queria fazer alguma coisa, desistindo de escrever, eu já tinha desistido. Peguei e encontrei o Lisandro, o Hermano e o Dirceu. Aí a gente lembra, essa galera do rock, o Lisandro é grafiteiro, o Lisandro é de tudo, né? Mas o Dirceu e o Hermano é uma galera mais do rock, saca? Aí nós lá em casa discutindo e tal, falando sobre esse projeto meu que eu queria fazer de música e tal, com rap e tal. A gente estudando lá assim e tal, pegou e surgiu o nome Maioia. Por quê? Vou explicar o porquê. É Maioia? Maioia, pô. Foi a sacada mais louca que já teve na nossa vida, foi esse nome Maioia. Parece que até foi outra luz na minha vida depois que surgiu esse nome Maioia. Por quê? A Maioia era uma figura que na época ela assustava a sociedade. Mas ela só assustava porque ela podia fazer mais, ela só assustava e impactava visualmente, ficava lá dando os discursos que ela dava na Goiás e tal, com aquelas roupas todas diferentes e tal. Ela era diferente da sociedade. Eu ouvi falar que ela usava vários apetrechos. Ela era uma subversão móvel viva, saca? Ela era uma história, ela é uma figura. Então ela para nós foi essencialmente, além de tudo, era uma figura negra e conhecida. Culturalmente, a gente tem, inclusive, da Secretaria da Cultura tem um quadro enorme dela lá, saca? Então ela foi o nome, esse nome foi escolhido, ele tinha que ser escolhido, porque era o nosso propósito, nós queríamos impactar, a gente queria trabalhar a mesa, a gente queria mostrar a mesa e bater de frente mesmo com o som. Acho que ela acabou abençoando. Abençoou o nosso trabalho, sim, porque nosso som é ela. Assim, a gente ainda não falou dela em nenhuma música, assim, mas creio que o contexto em si é totalmente baseado no que ela representava. Aí nisso eu com essa galera, peguei e chamei o Magrão, que já estava parado já, que eu já tinha feito algumas coisas com ele, assim, algumas apresentações entre ele e ele só, em escola e tal, assim, só que nada foi de dar segmento, daí eu chamei, vamos lá pro Maior e tal.
pegou e já veio, agora vamos lá resgatar o Wagner, foi lá e resgatou o Wagner. E esses dois, inclusive, eles são meus ídolos, comecei a escrever por causa deles. Cara, o Magrão pra mim é um dos maiores letristas de rap que eu já vi na minha vida. Muito foda. Aí, infelizmente, no decorrer da caminhada, eles escolheram outros caminhos e tal, mas assim, a gente nunca deixou de ser amigo. A gente espera trabalhar muito com eles aí. Falando do maior, eu tenho que falar onde que eu conheci os caras. O Wagner foi uma história mais comum, mas não tão comum pra uma pessoa que nem eu, nem nascida no lugar onde eu nasci. Ele já era um cara conhecido dentro do hip hop e tal. A galera já tinha já um nome bem conhecido já, o cara pegador e tal, já dançava pra caralho e tal. Aí certo dia tava tendo uma festa na rua lá de casa, eles fecharam a rua, chamava de paquera essas festas na época. Acho que eu lembro. Você lembra? Aí ele tava lá cantando rap numa base do Conexão do Morro. Aí ele tava cantando uma música diferente, eu falei assim, cara, esse cara tá cantando uma música diferente. Será que essa música é dele? Eu falei, cara, essa música é assim? Ele falou, Eu falei, caralho, mano, o cara cantando a música dele. O cara faz um rap, você é daqui? Ele falou, e tal. Aí daqui ele já falou assim, não, eu moro em tal lugar, depois você vai lá pra nós trocar uma ideia e tal. Naquilo eu fui, né, mano? A primeira oportunidade eu já fui atrás do cara e tal, já comecei a colar com ele e quando me assustou, nós éramos os maiores passos do planeta, saca? Eu descolava dele, né, mano? Porque muita sabedoria o cara me passou, eu via muita coisa, conhecia muita coisa nova, escutava muita música nova, não só rap também, mostrou muita coisa boa pra minha vida, saca? Aí nesse ele me apresentou o Magrão. E um dia ele falou assim, ó, eu peguei um CD do Facção Central, acabou de sair o CD do Facção Central, era Versos Sangrentos. Peguei ele aqui, emprestado com o Magrão, um moleque que eu conheci ali, que escreve uma letra também. Eu falei, ele falou, e tal. Um dia no sindicato lá dos bancários, que era uma festa que tinha, eu encontrei ele, a gente conversou lá pouca coisa. Passou alguns dias depois, eu tava na rua com algumas meninas e outro amigo meu. E outro, nós todo mundo mais, eu era o mais branquinho que tinha lá, pra você ter uma noção. Era todo mundo bem escurinho lá na rua. Aí passa um recruta. Pegou, mexeu com a gente lá e tal. E a gente, moleque, tal, adolescente, doido pra fazer merda, a gente foi caçar briga com esse cara. Foi discutir com esse cara, ele foi, correu, tacou o pé dele lá, tacou o pé dele, ele subiu pra casa dele. Pro quartel lá, pro exército dele lá, pra dormir. Quando é festa, já veio um monte de polícia já. Fecharam a gente tentou correr, escondeu, eles foi, pegou a gente, mas bateu. Xingou e bateu. E tava bom não, porque a gente bateu boca também, apanhou o pai porque já devia também. Aí ele liberou a gente, falou pra gente levar as meninas embora pra casa delas. Aí tinha 2 meninas junto com a gente foi e levou as meninas. Só que no que eu voltei, o amigo que eu tava no canto da bicicleta falou assim, podia cair dessa bicicleta, esse filho de uma puta. Podia cair da bicicleta, esse filho de uma puta. Eu não aguentei, eu já tava vindo lá, eu tinha tomado um monte de tapa na cara, eu falei, vai tomar no seu cu, viado. Só que daí eu virei esquina, tinha descido assim, mas cara, leva esse tudo de outro gritando, desesperado, fica de boa. Ele vai, vamos parar aqui, velho. Eu não, desce aqui então, e para não acabar, vai apanhar todo jeito desse. Aí chegou lá embaixo, deu outro, esse meu irmão me batendo, me jogaram dentro da viatura. Chegou na delegacia, eu tô lá algemado lá assim, com um cordão de metal assim, com uma plaquinha escrita assim, sobre atitude rap, que era na época do sobre atitude rap. Aí toda hora passava, você batendo com rap, cara, você tá xingando a polícia, mandou a polícia tomando no cu, e aqui eu já apanhava tudo de novo. Aí eu dei uma olhada pro lado assim, eu falei, esse cara conhece esse cara, ele era o Magrão. Eu pensei, o que esse cara tá fazendo aqui? Ele foi policial falou, lá, eu escutei, né, a mãe dele com a cara ruim do lado, saudosa mãe dele, pessoa muito de sangue boa também, que esteja em paz lá com Deus lá. Aí eu, curioso pra saber, não podia perguntar, só cumprimentei assim, me cumprimentou. Aí o cara falou lá, era porte de arma, nós tudo de menor e tal. Aí que falou do porte de arma lá assim, tá, me cumprimentou, cumprimentei ele. Que eu virei pra frente assim, ele veio um cara do nada assim, me bateu assim, já caiu nos colos dele. Aí, resumindo, isso aí foi onde que eu conheci o Magrão. A intenção, então, desse documentário é retratar a história do rap aqui em Jataí. E pelo que eu tô percebendo, tem um trabalho muito bonito por trás do Gipão. E que a população de Jataí desconhece. Quando eu participava do cenário de rock em Jataí, cara, era só cover de banda norte-americana, banda inglesa, a galera cantando em inglês, cover. Aí eu sempre me perguntava, cara, cadê o som daqui? Cadê a galera cantando em português, pelo menos? Então quando eu vi o Gipão cantando com Maioia,
cara, eu parei assim e fiquei, nossa, é português. Aí depois, nossa, é uma realidade que a gente vive. Nossa, tá falando sobre o negro, sobre política, tá falando sobre... É o que eu queria, é uma expressão. Nossa, é meu amigo de infância. É meu amigo de infância. Isso foi melhor, mas nossa, cara, pirei assim no som. E aí eu vi um artista aqui em Jataí, cara. Você falou uma vez que você morava lá na vila, né, João? Morava lá? Aham. Cresci, nasci lá. Pois é, eu também cresci lá naquela vila lá, agora que eu saí de lá. Aí eu deve voltar pra lá ainda. Eu gosto daquele... Tem um buchiche demais lá, mas... Então, a ideia é essa, cara, para que a galera veja e perceba essa luta com as batalhas rolando agora. Você percebe que as famílias têm ido às batalhas e isso repercute, cara. E fala, pô, tá rolando um rap aí. Não, já rolava, meu amigo. A gente tá só ampliando essa história aí, querendo melhorar. Sem fazer jabá, mas assim, tipo, naquele Juventude pela Paz que eu fiz lá no Lago de Ipuí, lá a gente conseguiu agregar skate, rock, classe alta e classe baixa, e o que foi mais famílias, tinha bastante família lá, e o mais difícil a gente uniu os bairros. Porque Então. tá, é o que tá treta aqui, já tá aí. E esse é o intuito da gente, assim, no final, esses projetos que a gente faz por fora, e fora do projeto de rap em si, que é conscientizar a galera em geral, não só isso, mas tipo, nossos projetos em si, como Juventude para a Paz, Batalha do Lago, que o Geiso também apoia lá e faz também, organiza vários, tem da galera também da Oceana também que faz também, é diminuir a violência, principalmente entre nós, porque o que era para deixar a gente mais forte está deixando a gente mais fraco. Conscientizar, ensinar de alguma forma, tipo, fazer com que os jovens percebam quem são eles, a força que eles têm para mudar a sociedade politicamente, conscientização realmente, fazer com que eles percebam que ideologicamente, principalmente pelo índice de criminalidade, essas guerras que rolam entre bairros. Principalmente, igual tipo Tupac. Tupac escreveu as 23 regras do Thug Life. E o código principal do Thug Life, que é a vida bandida, que no Brasil usa como vida louca, né, que é o vida louca, é a violência que você transmite para a criança fode com todo mundo. O principal, é o primeiro código que tem, que não sei se isso é válido e tal, tem um código do crime e tal, assim, mas eu acredito que consciente, você tem uma consciência mínima do que você está fazendo, acho que é válido. Cara, imagina se você deixasse de ser violento na frente de uma criança, deixasse de usar droga, deixasse de mostrar arma, deixasse de xingar, deixasse até de dar mau exemplo para uma criança, saca? Imagina a sociedade mais consciente que você vai Com certeza. deixar pro dia de amanhã. Para falar um pouco sobre as temáticas das suas obras, sobre a arte, como que você define a arte? A arte imita a vida, sobre o fazer poético seu, sobre o seu fazer poético. As temáticas ajudam você a pensar a vida ou a sua vida que ajuda no processo de criação e abordagem dos temas? Ou se você preferir, como dizia Buda, prefira sempre o caminho do meio. Me explica sobre esse processo mimético de criação. Difícil, mas vou começar pelo grafite. O grafite, acho que e o rap pra mim é o mesmo processo. Acho que se não fosse aquela parede suja, cinzenta, que me estivesse me incomodando, eu não ia querer ir lá e colorir ela. Ou ir lá e fazer uma desenho. Se a sociedade não tivesse tão preocupante, acho que eu não estaria tão preocupado em querer fazer diferente com ela própria, sabe? Ou comigo mesmo. Acredito que sim, acho que minha arte espelha na vida. Ou espelha no que eu vivi, ou do que eu espero viver. Como que você faz para superar essa falta do governo? Na verdade, você já trabalha, Essa né? falta de conhecimento dentro da minha Isso, cultura. não da sua cultura, das pessoas sobre a sua A falta de cultura. interesse em retratar essa temática dentro da educação. E tipo assim, quando você vai trabalhar isso, acaba que você abrange alguns temas, algumas coisas assim que são fora do que a pessoa já reflete no dia a dia, né?
Então você tem que às vezes buscar formas assim de isso se tornar acessível para quem vai ouvir seu rap, sabe? Não ser abstrato demais, sabe? Entende? E como que você faz isso para poder isso ser acessível para quem você quer alcançar, que se alcance quem você quer alcançar? Na verdade, ainda não consegui, porque por mais que eu coloque esses tipos de referência nas rimas, as pessoas ainda não entendem e às vezes não tem tanta preocupação em entender, até porque foi a máquina do governo que fizeram eles pensar assim. Então, devagar eu tento ir jogando essas coisas devagar. Por exemplo, eu tento encaixar um pouco, senão eu queria falar muito, saca? Aquela música raiz eu queria falar sobre o Kunta Kinte. Só que, por ser uma cultura norte-americana, ia ser bem mais difícil da galera entender, saca? Então, mas assim, eu tentei extrair o máximo que eu pude, assim, de conhecimento que eu tinha, referência, e tentar colocar da forma mais simples. Mas, assim, de toda forma, eu sei que fica um pouco complexo. Mas, assim, no decorrer do meu trabalho, eu vou tentar... Essa é a minha intenção, de tentar mostrar cada vez mais isso, né? Colocar mais declaradamente, não sei, de alguma forma eu quero trabalhar isso algum dia na minha vida de uma forma bem mais clara, nem que seja escrevendo até, quem sabe, né? Você fala em um determinado momento sobre essa história macabra que rolou uma lavagem cerebral, que é uma ofensa ao seu intelecto. Eu viajei muito nisso. Eu falo porque hoje em dia o discurso de ódio é tão simples, é uma coisa tão primitiva, e para uma sociedade que milhões de anos atrás esculpiu roda com pedra, você revidar o erro com o próprio erro, será que está sendo inteligente? Será que isso é a melhor forma que tem? Saca? Será que é matar mesmo? Será que é isso? Então o bandido tá certo fazendo o que ele está fazendo? Ou é só a polícia que pode fazer? Para mim estão os dois errados. Acho que deveria ter formas melhores de você poder... Acho que as pessoas estão tirando o foco do problema certo, estão tentando desviar e pôr isso para o governo é negócio, porque é o seguinte, o problema da violência, um dos principais são a educação, a falta de infraestrutura, a pessoa aceitar saneamento básico como uma coisa de Deus. Olha a palavra saneamento básico. Saca? Um país tão rico igual o nosso, aceitar saneamento básico, isso aí se chama... Essa frase eu aprendi, nem lembro com quem, chama síndrome de vira-lata. Você entende? A pessoa vai apanhando, mas você vai lá e dá um pouco de ração por ele e tá satisfeito, saca? Mesmo você tá mora num frigorífico, te dá um pouco de ração, te bateu. Pra uma solução alternativa para esses problemas. O rap pra mim significa aquele cachorro vira-lata que foi lá e mordeu a vaca lá do frigorífico, você entendeu? Que tá reivindicando e buscando o que é dele. Isso pra mim é o rap, saca? É a poesia, a poesia marginal, entre aspas, saca? Pra mim a arte, o grafite, o break de chão também significa uma forma de protesto, significou algum dia, saca? Dos primeiros artes do hip hop que surgiu foi o break dance, saca? Então, essas coisas eu acho muito bonitas, saca? Tipo um sarau, tanto que é lindo, saca? A pessoa declarar. O mais bonito ainda é a sociedade entendendo, a sociedade absorver aquilo lá e saber que aquilo é necessário pra vida dele, necessário pro filho dele, não ser humilhado passado pra trás, mas pra frente, saca? Um pensador cênico, né, ele mexe com teatro, ele é o Augusto Boal, ele é teatrólogo, dramaturgo, enfim, ele falou que o teatro, só fazendo um parênteses, o teatro ele é uma ferramenta que deve ser usada pelas pessoas certas. E ele não está falando, e quando ele fala isso, ele não fala só do teatro, mas fala de qualquer movimento artístico. Porque se a gente for levar lá na Grécia Antiga, acho que foi Aristóteles quem falou que a arte é a imitação da vida. Mas imitação, eu vou me estender um pouquinho aqui, mas imitação não no sentido de mimes, de imitação mesmo no sentido literal, mas imitação no sentido de recriação, recriar o real, fazer uma representação da realidade. Eles levar aquilo onde não chegou. Exatamente, criar a perfeição. Eu acho que o Aristóteles chegou nesse ponto, que a arte seria a chegada da perfeição. E aí, nisso ele construiu todo um modelo de vida, onde ele fez a poética dele, né, que é uma poética de controle de massas, né, a poética aristotélica, né, que serve, é uma poética coercitiva. E Augusto Boal vai chegar com a poética do oprimido, que é uma poética contra essa poética de coerção, uma poética que dá ação às pessoas.
Isso é teatralmente falando. Mas também a gente pode colocar isso no movimento musical e no movimento plástico. Então, ele vai falar que o teatro é uma ferramenta, ou seja, a gente pode colocar também que a arte é uma ferramenta. Para você, é como se fosse o rap, teatro de resistência. Exatamente. Para você, o rap, que é uma arte, que eu entendo, não sei, da periferia. É um rap nosso. É de berço de periferia. Exatamente. Eu quero saber qual é o efeito que o rap pode causar. Você disse que ele uniu várias pessoas aqui de Jataí, classe baixa, os skatistas, os outros movimentos artísticos, nós, eu e a Yami, que gostamos de poesia, estamos ali dentro do rap também. A gente vai lá contemplar o som da galera. Eu quero saber qual é o efeito do rap nas pessoas. Como o rap pode ser usado como ferramenta. Eu acho que... Você pensa isso de uma maneira estratégica ou você faz isso só de uma maneira artística para que as pessoas contemplem você? Não, jamais. O que eu menos quero é contemplação. O que eu menos quero é ser glorificado. O que eu menos quero é ser seguido. Eu não quero ser líder de nada. Eu quero é criar líderes. Eu quero que todo mundo lidere junto comigo. Não quero seguidor. Eu não quero ser senhor. Eu quero ser igual, quero que todo mundo continue e caminhe junto comigo, por isso que eu tento trazer bastante informação dentro da minha música. O impacto, falando sobre o impacto da música para as pessoas, eu acredito que seja um impacto mágico. Principalmente para uma pessoa que desacreditada, tipo você, o que você pensava na sua vida do teatro? Não transformou a sua vida? Não te deu outro parâmetro de vida? Não te deu outra forma de enxergar a vida? Arte, é a arte, independente de que seja o rap, que seja o teatro. Saca? Ela abre, a arte liberta, como diz o crioulo. Então acho que o impacto dela é mágico, é surreal, é difícil explicar. E também vai de cada um também. Também vem aquela pessoa também que escuta, talvez demora ela querer prestar atenção no que ela está ouvindo, tá só ouvindo a batida e pôr o braço para fora e pôr dar o pescoço e pá. O dia que ela começar a entender mesmo, a cabeça dela vai mudar automaticamente. É inevitável. A mesma coisa o teatro, a mesma coisa a poesia, a mesma coisa você com seus trabalhos, com sua militância, saca? Sua cabeça mudou depois que você entendeu sua vida da forma que ela é. Entendi a minha origem e identidade, aí que principalmente parte. É o que eu mais vejo hoje em dia de você assumir a identidade, assumir. Você acha que a arte ela pode ser revolucionária? A arte sempre foi revolucionária e também tem que ser revolucionária. Importante. É igual que a gente estava falando assim, no caso, eu sou estudante do Boal, eu estudo sobre as obras dele e ele vai falar uma frase muito interessante, que o teatro, ele não pode ser, quer dizer, ele não necessariamente é revolucionário, mas ele pode ser um ensaio para a revolução. Justamente, exatamente. Eu acho que isso se concentra também no rap. As pessoas estão ali fazendo uma representação da realidade, de onde elas vêm, não é? E as pessoas se identificam com isso. Como é que essa onda que bate na hora do artista estar ali mandando as rimas? Como é isso? Como que é isso, cara? Como é que é você sentir o cara tá falando de uma maneira artística, em rimas, sabe? Você se identificando com tudo aquilo. Vou te dar um exemplo que eu cresci em berço evangélico. Pra mim é a mesma coisa da pessoa tá falando alguma coisa assim, te dar um testemunho da sua vida assim, eu sei piar. Não que eu tive esse testemunho da minha vida assim, então já aconteceu muita coisa boa na minha vida assim, tal, decorrência de fé e tal, eu acredito muito em fé. Só que eu deixei de acreditar um pouco em religião. Mas em fé e que existe uma coisa boa que a gente pode acreditar, acredito que sim. Até se eu não acreditar que tem uma coisa boa, acreditar que tem coisa ruim. Não precisa eu acreditar que ela tá na minha frente, né, irmão? Qualquer esquina a gente vê coisa ruim. Enfim. Como é que a pessoa. Como é que essa onda da pessoa escutar alguém falando em uma linguagem artística sobre a sua realidade? É mágico, cara. Você se sente vivo. Você se sente seu coração pulsando como tipo. Se fosse um cavalo selvagem correndo num pasto plano, tá ligado? É mágico, é surreal, você se explode por dentro, você fala, caralho, mano. Porra, é isso aí, cara, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Só que é o seguinte, isso traz muita empolgação.
Às vezes você tem que saber discernir, você tem que saber aonde você tem que ter um pouco de malandragem na cabeça. Você tem que... É uma arma, né? É uma arma. Saber Você tem que saber bem o que é o certo e saber bem o que é o errado. com quem Acompanha você bem o que você não está gosta, mas tirando. também acompanha também o que você gosta. O que eu digo? Eu tento estudar tudo quanto é política, eu tento estudar tudo que é coisa ruim, eu tento ver tudo que é coisa... E também dos dois lados, saca? Eu vejo da mídia também subversiva e também vejo da mídia popular, que é a mídia imparcial ou parcial. Cabe a vocês Vinícius, julgar. o que você tem a dizer sobre o rap comercial, o rap industrializado? Rap comercial. É difícil eu definir o que seria isso. Eu sou um cara que eu não gosto de definir, não. Pra mim, rap é rap. Saca? Tem a pessoa que quer falar daquilo, que viveu aquilo, é válido. Vai ter a pessoa que quer ouvir, saca? Cabe a você escolher o que você quer ouvir, saca? Mas, tipo, você vai entender que tem muita coisa que você pode aprender bastante coisa. Não tô falando que esses raps você não vai aprender nada, saca? Eu acredito que tem que ter sim, porque senão o rap vai se manter sempre à margem, nunca vai ganhar, mesmo que seja Algum dia você vai querer que seu filho, por exemplo, eu roqueiro, de um filho meu que escute algum protesto na vida de rap. Mas para isso acontecer tem que existir o rap. E pro rap existir tem que ter uma máquina por trás de cima disso aí. Então vai ter que ter os comercial, vai ter que ter os paralelos, vai ter que ter os subversivos. Tem que ter, isso é normal, tem que ter. Mas você não tem medo disso, de repente, atingir como a gente pode falar, uma saturação desse universo? Você fala, por exemplo, funk. Tipo o funk, por exemplo, né? Porque o funk ele teve uma origem e hoje nós podemos ver o que a gente pode chamar de funk ostentação. Mas existe o funk de resistência ainda, existe cara. Funk de Isso resistência, depende existe, do concordo público. plenamente. Mas acontece que também existe o funk onde o interesse não é fazer a arte. Você vai concordar comigo. Mas o interesse não é fazer arte, o interesse é fazer comércio. o comércio, o dinheiro. Mas isso existe no cinema, na Isso existe em todos os literatura, lugares. E essa foi a questão. Mas é o seguinte. Qual seria a opinião sobre isso? Né? Qual é o limite da arte? Qual é o limite Qual da é o arte? limite? Quando nasce a arte? E quando morre a arte? É difícil eu julgar. Talvez o que seja Agora... ruim pra mim é bom pra eles, então Seu rap tem cor? Cara, meu ponto de vista é o seguinte. O nazismo tem cor? Tem. Que cor que é? Branca. Pra mim é negro. Ele nasceu negro. Então tem cor, é negro. O nazismo nasceu branco. Não tem negro dentro do nazismo, vocês não já viram? Uma coisa tem branco e tem menos coisa essa aí, bizarro. Saca? Mas tipo assim, mano, apesar que são contextos totalmente diferentes, foi um exemplo meio tosco que eu coloquei, mas assim. Foi válido. Mas ficou fácil de entender. Então, assim, tipo, lógico, se eu falar que não tem, tem sim, porque o rap surgiu como... O que é o rap? O que é a bateria do rap? São tambores africanos, saca? E a base do rap é aquele tambor que mantém até hoje. Então é possível falar que não é música negra. Saca? Mas tipo, não que um branco não possa cantar, tá ligado? É ridículo imaginar assim. Não que um rico não possa cantar, saca? Mas também não que eu queira ouvir. Com certeza. Saca? Isso vai de cada um. Mas mesmo que eu não queira ouvir também, se o cara também não pode esquecer respeito. Eu respeito, tem que fazer. Eu penso, o cara não pode esquecer da origem também, né? Tipo assim, não é que eu não queira ouvir, se eu ouço e vejo que o cara também, ele se esqueceu da origem, que ele tá tratando o rap como se fosse algo vindo da onde ele vem, algo sendo do que ele é, entendeu? E não sendo da quebrada, do povo preto, isso pra mim é um desrespeito. Mas a minha preocupação é mais, nem é com quem faz esse tipo de rap, é mais com quem escuta. Porque eu acho que a gente vive num livre-arbítrio, que eu acho que quando a gente anda impondo tanta coisa, eu acho que a vida tinha que ser um pouco mais livre e solta. Eu acho que seria válido ele fazer sim. Mas a questão é igual eu tô te falando, eu não me preocupo com quem faz, eu me preocupo com quem escuta. Quem escuta e qual que é a intenção também, porque a gente vê que tem comercial, rap comercial, tem cinema comercial, literatura comercial de massa que a gente fala. E aí tem o que é resistência. Também tem a diferença de viver do trabalho e fazer um trabalho comercial. Saca? Tem muitos caras, tem muitos rappers hoje em dia que tá ganhando dinheiro aí pra caralho, que tá fazendo um grande trabalho, um grande trampo de protesto, um trabalho muito foda em termos de rima e tal, bagulho louco mesmo, representando.
Aí tá ganhando dinheiro, a galera vai falar, tá se vendendo. Cara, é diferente, você viver do que você conseguir viver bem do que você faz e você fazer um trabalho vendido, sabe? Com certeza. Qual que é a intenção mesmo? A intenção daquilo que tá rolando aí. Esse comercial, qual que é a intenção desse rap? É impor algo, uma ideia à sociedade? Tá rolando aí uma adaptação cultural, tá se trazendo. Então é isso que tem que observar, porque às vezes o cara tem um bom trabalho e ele tá comercializando o trabalho dele. Isso é resistência, porque qual que é a ideia que tá por trás do trabalho desse cara? Às vezes eu tô querendo o só... trabalho da resistência, né? Divulgar o trabalho. Por que de forma melhor tu divulgar o seu trabalho, a sua resistência com a voz do que as mídias? Com certeza. Na época da ditadura a galera fez muito isso. Aproveitaram da TV para esparramar as ideias. Os códigos, algumas metáforas. Propaganda é a maior ferramenta de controle também. Como diz Malcolm X, use a propaganda. Ruim, boa. Saiba usar. Não existe propaganda ruim, todas são boas, todas vai te divulgar, use-as. Porque uma coisa é você pegar lá, fazer um som e você se manter fixo no seu ideal, manter forte com a sua militância lá, né? E através disso você conseguir alcançar um público que você queria alcançar e viver do seu trabalho por isso. E outra coisa, como você disse, era você se moldar para que seu som alcance uma quantidade X de público, não um público X, mas uma quantidade X de público para que você viva. E nesse caso, o cara estaria vendendo o trabalho dele, né? Estaria se vendendo, na verdade. Não? Eu falo por mim, eu posso dizer por mim, não pelos outros. Eu me sentiria vendido fazendo dessa forma. Você pegar... Me moldar para me encaixar dentro de um padrão. Tipo, você vê o rap que mais vende. Igual tipo grafite. Eu deixei de fazer grafite justo por isso, que eu moro numa cidade que eles não entendem o que é grafite. Você chega lá e faz um grafite, não, eu quero que você faz isso, não, eu quero que você faz isso, não, eu quero que você faz, não, eu quero que você faz assim, não, você quer que eu reproduza o seu desenho. Aí vem a questão do seu eu particular e do geral. Porque o grafite é uma arte tão livre, eu faço grafite livre, freestyle, grafite... Quanto que você acha que realmente ganhou, entre aspas, espaço para falar o que sentir, para cantar? Representar a condição de um povo oprimido, falar, igual, pelo que eu percebo no seu rap, você tem a intenção de passar o conhecimento que você adquiriu, fazer com que cabeças se abram, né? Quando que você sentiu que ganhou esse espaço para falar? Foi quando eu vi que as pessoas maior que eu tinham esse espaço. O Cocalito lá que eu te falei que me ensinou a ser o que eu sou hoje praticamente. Ele começou a falar. Falei, cara, um dia eu quero ser que nem ele, quando ele começou a passar os conhecimentos dele. Tinha um Alex, o 01 também, salve 01. Começou a me passar os conhecimentos dele, a sabedoria, os erros, me falando o que ele fez de errado, o que eu devia fazer para acertar, saca? Eu falei, cara, eu quero ser esse um dia. A mesma coisa também foi o Marquinhos, foi o Wagner, foram vários outros, saca? Entende? Então foi muita gente que fez parte dessa caminhada aí, que fez eu entender que a informação é muito importante para a vida de uma pessoa, porque ela foi demais para mim, saca? O rap e essas pessoas, esses conselhos, essas boas pessoas, saca? Finada Dona Suleni, Dona Vilma, amigos meus, saca? Essas pessoas me fez sobreviver perante uma sociedade que parece que não achava que era negócio eu ser pensante, saca? Eu ser ativo, eu ser o que eu tento ser hoje e quero ser mais ainda amanhã. Pois é, tipo, você falou que você começou, você trabalhou no colégio, né? Como foi seu trabalho no colégio? Você trabalhava com grafite no colégio? Eu dava aula de hip hop e futebol. E durante essas suas aulas você conversava com os alunos? Essa aula minha de futebol era mais uma aula de conscientização, era mais uma... Eu tentava mais era educar mais do que passar hip hop, eu tentava mostrar mais cidadania para eles, mostrar o que o hip hop representava para mim, do que ensinando o próprio hip hop para eles, sabe? Assim, eles ensinaram muito, ensinaram eles a desenhar, lógico e tal. Mas assim, eu tentava passar bastante sabedoria para eles, mostrar para eles se empoderar, se autovalorizar, mostrar a posição deles na sociedade, que não é pequena, é grande, a importância deles dentro da sociedade, dentro da comunidade deles,
a mudança dentro do ciclo deles, dentro do ambiente deles, saca? Aí que entra também a questão da violência. Quando você vive a violência, quando você vê a violência na sociedade, e pelo que eu percebi, esse é um dos temas fortes do seu rap. É uma luta contra essa violência, a fim de conscientizar. Eu via que muitos professores tinham dificuldade de lidar com certos alunos lá, porque a gente via que a educação desses professores tinha sido mil vezes diferente, sabe? Então eles não conseguiam entender a cabeça dessas crianças e automaticamente eu me sentia por eles, eu sabia o que eles queriam, então foi tão lindo, sabe? Esse momento que eu vivi com aquelas crianças que parece que eu estava dando para eles o que eu queria ter recebido quando criança. Bom, como mulher, eu não poderia deixar de te perguntar como que você percebe a cena do rap entre Manos e Minas aqui em Jataí? O que eu vejo é o que acontece, né? Tem aquele pouco de preconceito, mas ainda bem está mudando bastante, a cabeça do povo está mudando ainda perante a isso, esse pensamento retrógrado. Assim, as minas estão inserindo mais dentro do movimento, estão botando a cara mesmo. Você mesmo já soltou uma firma lá, tem a Iapoc também, a mina que representa aí, a galera aí. Felizmente ainda tem poucas, né, pelo Jataí ser tão grande, a gente espera muito mais, saca? Mas com esse decorrer com a difusão da cultura, eu creio que vai agregar mais. Mas ainda há sim aquele preconceito, até das próprias mulheres mesmo, de fazer, acham que o bagulho pode ser só de homem, fica com vergonha de lá, porque tá cheio de homem, saca? Acho que isso também é uma forma de preconceito delas mesmo, com elas mesmo. Pode ser delas ou do que elas têm recebido ao longo da história. Pois é, mas eu creio também que se elas for lá, é uma forma de resistência, assim que nem eu faço no rap. Se eu fosse seguir o que eu recebi para trás, eu jamais faria rap na vida e dava as incontinências para quando a polícia passasse por mim. Mas é bom que um pouco de representação já pode abrir as portas para... Isso. É isso a intenção das batalhas, abrir portas, abrir pensamentos e também público também, a galera também se divertir, porque é muito divertido, é muito legal as batalhas de rap. Sobre um rap seu chamado Psicografia, fiquei bem curiosa sobre o tema, do porquê o nome Psicografia, e no decorrer do rap as pessoas vão perceber que você está falando sobre... Eu vi ali religião, vi inconformismo, vi também sobre consumismo, ciclo de guerras, distâncias. Eu queria saber mais sobre esse nome, Psicografia. Psicografia porque esse som, ele é do Maior, na verdade, né? Minha, do Magrão e do Wagner, introdução do Wagner. Então, ela nasceu antes com outra, ela tinha uma extensão, a minha parte era um pouco mais grande. Então, ela era duas partes, era uma música só minha e a parte do Magrão era uma música só dele. Nós dividimos e fizemos ela porque ela encaixou bastante no contexto que a gente queria passar na época. E psicografia porque eu dou uma frase dessa que não está no rap, que é: o rap é a psicografia dos guerreiros antepassados, assoados por ideologias e egos blindados. Então foi isso que eu senti que, não que estava faltando, mas que foi no subentendido. Tem até a introdução que você falou que é do Wagner. Ele fala em outra língua. Tá rolando uma fala assim, uma chamada. E é meio que descarna mesmo o que a gente pensa mesmo. Pra mim ele fez uma leitura minha daquela introdução. Ele nunca me falou não, mas eu sinto. Então, tem eu sou anti-herói, eu sou anti-governo. O anti-herói, porque hoje em dia o que é um herói? Hoje em dia um herói que eu enxergo que a sociedade, pelo menos, declama pra mim é um opressor. Tipo o Batman do extremo, né? Um miliciano. Pois é, e quem mata é herói, quem age como um vilão é herói. Como você chamar de herói agindo como vilão? Mas também é difícil ser herói e não agir como vilão, ou é fácil? Mas o que é esse herói? Então eu sou esse anti-herói, pra mim, entendeu? Vamos supor, Mito, o herói, Bolsonaro. Oxe. Lula, desculpa, eu não vejo heroísmo nisso, então eu sou anti esses heróis. Fala sobre os Robocops, são os capitães do mato.
faz uma referência ao Capitão Perseguição do Homem Negro. Porque antigamente os capitães do mato eram os mesmos proletariados, igual os escravos, era a mesma coisa. Proletariado, não sei se nem se encaixa essa palavra, né? Era um escravo igual o próprio escravo. Era um trabalho. Só que eles achavam que ele tinha algum poder, porque ele podia danar com os membros da raça dele. Saca? Os membros igual a ele, saca? A polícia é a mesma coisa. A polícia ela não tem, saca? Pelo menos eu posso dizer de soldado ou cabo pra baixo, acho que ele não tem conhecimento a mais nenhum do que um civil comum, porque pra você ser uma polícia, basicamente você responde uma prova lá, assina seu nome e faz 10 flexão. E isso é ser um PM, você ganhar um poder de um deus hoje em dia na rua, porque pra quebrar de um polícia é que nem um deus. Ele tira e coloca a vida a hora que ele quiser. Ele trata e destrata a hora que ele quiser. Trazendo isso para Jataí, eu lembro de que na candidatura do atual prefeito, ele bateu muito na questão de segurança social. E essa música fala um pouco disso. Principalmente quando fala-se de, pelo menos que eu entendi, de Robocops, Capitães do Mato, consumismo e sobre o sistema, né, opressão desses Robocops na sociedade em relação ao povo negro, porque é isso que a gente vê. É isso que acontece. A gente, como estudante jovem negro da periferia, a gente recebe uma vistoria a cada meia quadra, enfim. Segurança social em Jataí. E qual que foi o projeto desse atual prefeito em relação à segurança social? Foi simplesmente colocar polícias em cada esquina. Criar mais uma polícia, né, que é a Guarda Municipal. A Guarda Municipal. Qual que é o efeito disso? O que isso pode fazer? Melhorar na sociedade? Não sei, até porque nenhum, né? A Guarda Municipal vem para aumentar a acessibilidade do cara para ele poder virar um capitão do mato. Né? Até porque é mais fácil um Guarda Municipal. O fim dos homicídios aqui na cidade, a gente só deve ao próprio crime. A palavra dada do crime falou para parar de matar e parou de matar. Não foi porque aumentou a polícia, mataram mais ainda. Então, acredito que a polícia também que fora do controle do que está acontecendo na sociedade. Você fala dos progressos de civilização que o sistema, desde a colônia até hoje, nos faz seguir, acreditar e engolir. Você imagina uma sociedade melhor e mais justa? E como? Vendo nossas crianças, educação pública hoje, difícil pensar assim. Mas vendo pessoas pensantes como vocês, assim, também é fácil pensar assim, né, velho? Porque não é possível essas crianças não absorverem alguma coisa de dentro desse meio aqui. Mas, de toda forma, é uma linha tênue. E pensando no futuro agora, Gipão, você acompanhando, assim, às vezes, o cenário político brasileiro, como você imagina que vai ser tratado o rap daqui a uns anos? Porque você vê, a gente está entrando numa era de exceção, mais, né, que já existe, mas só que agora ela está ficando mais descarada, uma apropriação de discurso que está trazendo o povo da quebrada para se voltar contra si próprio, entendeu? Para voltar contra si próprio, tipo, para reproduzir discursos que afligem ele mesmo. Então, como você acha como você vê que pode ser o futuro do rap nesse caminho aí, desse antigo? Cara, de duas umas. Ou ele vira outro braço do Estado, ou ganha de vez a voz e o tamanho que o rap merece, saca? Porque hoje em dia tem muita gente trabalhando em cima disso, mas também tem muita gente trabalhando em prol do Estado, em prol do si próprio. É onde entra a parte comercial que a gente já falou, saca? Porque pra mim ele tá acompanhando o mesmo sistema do Estado, não tá mudando de nada. O que a gente tinha de dentro da música pra poder mudar alguma coisa era o rock e o rap. No rock quase já não se tem, saca? Fica bem pro lado bem B mesmo pra gente poder ver um bagulho mais subversivo. E no rap é até mais fácil de ver, saca? Até os que faz rap comercial faz um pouco de protesto, então reivindica alguma coisa nas suas letras, saca? Mas assim, pode estar caminhando com uma forma que o rap está ganhando mais respeito, mas também pode estar ganhando com uma forma de virar mais uma coisa mais popular e perder essa essência de
protesto, de subversão, assim, militar, acho melhor dizer, né? Sobre qual que é a importância das batalhas de rap em Jataí? É toda. A importância dela é máxima, sabe? É bom que vai mostrando pra galera que eles podem trabalhar dentro daquilo que eles nunca imaginou fazendo, sabe? Outros que nunca se imaginou cantando, eles podem começar a cantar, saca? A partir deles começar a construir seus próprios trabalhos, saca? As pessoas também não podem se habitolar só em batalha o resto da vida, saca? Eu acho que eles têm que ampliar mais esses conteúdos.